está sendo interrogado por um homem que era perito na lei, uma espécie de advogado, um profundo conhecedor da lei mosaica. E este homem chega até Jesus para lhe fazer perguntas acerca de um assunto que Jesus falava muito, que era a eternidade. O problema não era querer saber sobre a eternidade, porque um dia um jovem rico foi até Jesus e perguntou: bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? O problema é que esse homem que interrogou Jesus, ele tinha más intenções. Ele queria tentar surpreender Jesus contra a lei de Moisés. Então, Jesus vai responder este homem contando a parábola que ficou conhecida como a parábola do bom samaritano, onde ele apresenta um viajante que estava percorrendo um caminho, e este homem ele foi surpreendido por salteadores, e ele foi espancado, levaram o que ele tinha e deixaram ele no chão como se ele estivesse morto. E naquele mesmo caminho passava um sacerdote que poderia e deveria lhe prestar auxílio, socorro, benefícios, mas o sacerdote olhou para aquele homem naquela situação e passou, deixou ele lá. E aí logo em seguida Jesus disse que veio um levita, que também prestava cultos a Deus, e olhou para aquele homem caído, machucado, ferido, e também não deu importância, passou de lado, e logo em seguida veio um samaritano. Os samaritanos eram aqueles homens considerados indignos, imorais, sem Deus, traidores da nação. E o samaritano, quando viu aquele homem caído, ferido, machucado, ele teve compaixão, ele teve piedade. Então ele vai pegar aquele homem, vai passar azeite nas suas feridas, vai colocar na sua cavalgadura, vai levá-lo para uma estalagem, vai deixar um valor pago e ainda diz: olha, se tiver mais algum gasto, eu pagarei tudo quando eu voltar. E quando Jesus conclui essa ilustração, esta parábola, ele vai dizer para o doutor da lei: qual dos três fez o que era correto? Eu quero ler com você Evangelho segundo Lucas capítulo 10, vamos ler a partir do versículo 30, e deixa essa página aí marcada, Lucas capítulo 10, versículo de número 30, está escrito assim: e respondendo Jesus, disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem, e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que de mais gastardes eu te pagarei quando voltar. Aí Jesus encerra a parábola aqui. Aí ele dirige uma pergunta ao homem que havia levantado aquela questão. Versículo de número 36. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Por que Jesus disse vai e faze da mesma maneira? Porque apesar daquele homem ser um perito da lei, apesar de ser um homem conhecedor da lei mosaica, da escritura do Antigo Testamento, faltava para ele
o cumprimento do maior de todos os mandamentos. Ele tinha conceito teológico, ele conhecia a Escritura, conhecia o conjunto de ordenanças instituídos por Moisés no Pentateuco. É muito provável que ele conhecia o Talmud, que era um conjunto de livros compostos por comentários dos rabinos judeus acerca das leis, mas faltava para ele a essência de uma pessoa que tem uma vida com Deus. Aí Jesus conta toda essa parábola para dizer: e aí, qual dos três agiu da maneira correta? O sacerdote que viu o homem caído e não fez nada, o levítico que ignorou a necessidade do seu próximo, ou o samaritano? O que usou de misericórdia foi o correto. Aí Jesus vai dizer: então, é isso que você precisa fazer, essa é a maneira que você tem que agir. Curva sua cabeça, feche os olhos, por favor. Pai Santo, nós te louvamos, ó Deus, nós te exaltamos, com o coração cheio de gratidão por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Já te agradecemos por aquilo que o Senhor ainda há de fazer. É sempre um grande privilégio, Pai, poder ouvir a Tua palavra, poder ouvir a Tua voz. E eu peço que o Teu Espírito Santo assuma o lugar que te pertence e ministre ao meu coração, ao coração do Teu servo, da Tua serva, de todos aqueles que ouvem, meu Deus, esta pregação. Que o Senhor abra o nosso entendimento para compreendermos aquilo que o Senhor quer de todos nós, Pai. Que assim seja feito em nome do Teu Filho amado Jesus, o nosso Salvador. Amém. E graças a Deus. Senta um minutinho aí no seu lugar, por favor. Na altura dos acontecimentos, Jesus, ele já era conhecido pelos os milagres que ele havia operado, pelas doutrinas do reino que ele havia ensinado, e então ele atraiu uma grande multidão, e entre a multidão estavam infiltrados os escribas, os doutores da lei, aqueles homens que presidiam as sinagogas, aqueles homens que lecionavam, e um destes homens, ele vai fazer um questionamento a Jesus, acerca de uma das coisas que Jesus mais falava, a eternidade. E eu quero ler com você aqui o versículo de número 25, de Lucas 10, está escrito assim: e eis que se levantou um certo doutor da lei, um perito da lei. Ele era chamado de doutor, porque poucas pessoas conheciam a Escritura como ele. Ele estava um nível acima dos demais. Ele era um homem que fazia parte daquele colegiado máximo, que você conhece bem. Ele tinha o hábito daqueles homens que Jesus disse lá em Mateus capítulo 6, versículo 5, que eles oravam em pé na sinagoga, eles oravam nas praças, falavam em voz altas, porque eles gostavam de ser elogiados pelos homens. Então, o homem que questiona Jesus, ele é extremamente religioso, e ele é um profundo conhecedor dos escritos de Moisés, da lei mosaica, daquele conjunto de 613 mandamentos que compunham a lei de Moisés. Então veja: e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? O problema não é a pergunta que ele faz, o problema é a motivação do seu coração. Ele não estava de fato preocupado com a eternidade, talvez por não acreditar no ministério messiânico de Jesus de Nazaré. Quando o Lucas narra dizendo tentando, ele está tentando provocar em Jesus o tropeço nas suas palavras, a fim de acusá-lo de blasfêmia contra a lei de Moisés. E vai ser exatamente com base na lei de Moisés que Jesus vai responder este homem que o questiona. Olha o que está escrito no versículo de número 26.
E ele, Jesus, lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? O que Moisés escreveu? Como é que você interpreta o que Moisés escreveu? Você é doutor da lei, você é perito da lei, você conhece a lei como poucos. Então fala para mim, Jesus dizendo para ele, o que está escrito? Como é que você lê? Antes de nós darmos continuidade no texto, vamos ler o que está escrito? Volta lá para o livro de Deuteronômio, capítulo de número 6, porque você deve entender o seguinte: o Talmud, essa coletânea de livros dos judeus, eles diziam que haviam 611 mandamentos ditos por Moisés, que se somavam aos 2 mandamentos ordenados por Deus, formando então um conjunto de 613 ordenanças, mandamentos que vão formar a lei mosaica, aquele código de ética judaico. E esses rabinos, eles ensinavam o tempo todo na sinagoga o dever de se cumprir a lei. Então Jesus vai perguntar para aquele doutor, para aquele perito, o que é que está escrito na lei. Eu pedi para você abrir em Deuteronômio capítulo 6, no versículo de número 4 e 5, porque haviam 2 dos 613 que se destacavam, que eram os mais conhecidos. Versículo de número 4, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, está escrito assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua vontade e de todas as tuas forças, de todo o teu poder. Essa era a lei. E se você observar a sequência do texto, Deus vai pedir para que os homens ensinem essas palavras aos seus filhos, aos seus descendentes em casa. Amarás o Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todos os seus esforços. Este era o primeiro grande mandamento. Agora eu quero que você volte um pouco para Levítico capítulo 19. Livro de Levítico, capítulo de número 19. Olha o que está escrito no versículo de número 18. Está escrito assim, Levítico capítulo 19, versículo 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Diga glória a Deus. Perceba que quando ele diz amará o seu próximo como a ti mesmo, no mesmo versículo ele diz não te vingarás. Então a ideia de Deus ao dizer que o homem deve amar o seu semelhante, com o mesmo amor que ele ama a si, é estimular as pessoas a dizer, olha, ninguém deseja o mal para si mesmo. Ninguém faz planos torcendo para dar errado. Olha, eu vou pensar isso aqui, mas o que eu quero, na verdade, eu quero quebrar a cara. Não, eu vou fazer assim, porque lá no final eu vou me dar mal. Eu vou fazer isso aqui mesmo, porque lá na frente eu vou falir. Ninguém pensa assim. Todos nós desejamos aquilo que é bom, sim ou não? E Deus vai estabelecer um padrão. Você deve desejar ao seu próximo aquilo que você deseja para si. Você deve amar, entenda, o amor como um sentimento que predispõe alguém a desejar o bem de outro. É o sentimento de dedicação absoluta de uma pessoa para outra.
Então o que Deus está querendo ensinar? Olha, aquilo que você deseja para você, você deve desejar para o seu semelhante. O padrão do amor que eu estabeleço na antiga aliança é esse. Por isso que Jesus, em Mateus capítulo 7, versículo 12, ele vai dizer assim: tudo quanto, pois, que quereis que os homens vos façam, fazei vós também a eles, porque é isto que quer dizer a lei e os profetas. Então entenda, naquele conjunto de 613 mandamentos, que faziam parte do código de ética dos judeus, estes dois eram os mais importantes, eram os mais conhecidos. E quando Jesus vem estabelecer o novo pacto, quando Jesus vem estabelecer a nova aliança, eu quero que você vá para, irmãos, vai para Romanos capítulo 13, mais fácil. Romanos capítulo de número 13. Nós vamos fazer a leitura do que Paulo escreveu no versículo de número 8, que é exatamente a mesma coisa que Jesus disse no texto que eu iria fazer a leitura. Romanos capítulo de número 13, está escrito assim, versículo de número 8, presta atenção no texto, está escrito assim, ó: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama os outros, cumpriu a lei. O que Paulo está querendo dizer? Aqueles 613 mandamentos que nós encontramos do Pentateuco, escrito por Moisés, ele é substituído por um mandamento. Olha só, quem ama os outros, cumpriu a lei. Aí Paulo diz, mas como? Versículo 9, com efeito, por consequência do amor, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Diga glória a Deus. Versículo 10, o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. No novo pacto, na nova aliança, Jesus não manda o homem observar aquele conjunto de princípios que servia como base da religião judaica. O que Jesus vai dizer? Olha, todos os mandamentos vão se resumir nisso. Amem ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a sua força, e ao próximo como a ti mesmo. Aí vem Paulo e diz, olha, quem ama o seu semelhante, cumpriu a lei. Por quê? Porque não adultera, porque não mata, porque não rouba. Então a ideia, quando há aquele conjunto de princípios, aqueles mandamentos da lei, não era santificar o homem. Como Paulo escreveu em Romanos capítulo 3, lá pelo versículo 20, a lei, ela não foi instituída para proporcionar ao homem a redenção. Não. A lei, ela foi instituída para mostrar ao homem o quão necessária se faz essa redenção. É através da lei que eu entendo o quão pecador que sou. E o que Paulo está ensinando aos cristãos de Roma? Quem ama os outros cumpriu a lei. Tudo se resume nisto: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, o padrão de amor que Deus estabeleceu é este. Qual? A mesma intensidade que você deseja as coisas boas para você, você deve desejar àqueles que estão próximos de ti.
Aí o negócio complica. Porque será que na prática nós vivemos isso? Será que isso funciona? Será que nós conseguimos tirar as letras do papel e colocar em prática? Será que esse amor que nós dizemos ter ao nosso próximo, ao nosso semelhante, ele se compara com o bem que nós desejamos para nós mesmos? É muito fácil você entender isso, é só você fazer um teste. E eu estou falando por experiência própria. Nós saímos para fazer o trabalho social ontem, e distribuindo a alimentação, as marmitas para as pessoas em situação de rua, eu senti uma alegria muito intensa no meu coração, como todos os irmãos que cozinharam, que doaram, que vieram ajudar a servir, sentiram. E aí eu comecei a pensar no seguinte: quanto tempo fazia que eu não sentia isso? É exatamente o tempo que eu deixei de fazer o bem. Faz o seguinte: acorda um dia, bem cedinho, pega um pão, 2 pães, 3, pega um café, coloca uma manteiga, um requeijão e leva para um morador de rua. Quando você fizer isso, você vai sentir uma alegria muito intensa. Deus vai encher o seu coração de alegria, porque você entende que essa é a vontade de Deus. E aí você tem que parar e pensar: quanto tempo faz que eu não sinto isso? Nós precisamos entender que o amor que agrada a Deus, ele é manifesto através das obras, através daquilo que nós fazemos. Olha o que o apóstolo João, por exemplo, ele escreveu na sua primeira carta, a primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 4, e eu quero ler com você o versículo de número 7, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 7. Está escrito assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus, e conhece a Deus. Por que ele diz qualquer que ama é nascido de Deus? Porque ele está levando em consideração que nós nascemos de novo. E quando nós nascemos de novo, nós somos criados segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. Então, nessa nova natureza espiritual que Deus nos dá, a evidência do novo nascimento está nas obras, no amor. Versículo 8: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisso está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Diga glória a Deus. Verso 12: ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Olha o que João está dizendo. Se nós amamos uns aos outros, então Deus está em nós. Perceba que na nova aliança, Deus vai condicionar o cumprimento do primeiro mandamento ao segundo. E aí que a coisa se complica.
Porque eu não posso amar a Deus verdadeiramente se eu não tenho amor pelo meu próximo. Olha o que está escrito no versículo de número 20. Deixa eu perguntar aqui, quem aqui ama a Deus? Levanta a mão, com sinceridade, levanta a mão. Está vendo? Todo mundo diz que ama a Deus. Agora olha para o texto. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece, ou ama menos, ou odeia a seu irmão, é mentiroso. Porque quem não ama o seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Olha o que o João está dizendo. Qualquer pessoa que enche a boca para dizer, ah, Deus, como eu te amo. Ah, Senhor, como eu te amo. O que eu tenho é teu, tudo é teu. Eu amo o Senhor, o Senhor é meu Deus, o meu Senhor é meu Senhor. Eu te amo, Deus. Mas se esta mesma pessoa não tem amor pelo seu próximo, então, aos olhos da palavra, à luz da palavra, ela é considerada uma pessoa mentirosa. E você deve entender que amar é diferente de gostar. Porque tem gente que acha que amar é ser bobo. Não, eu posso não gostar dos seus hábitos, porque gostar envolve gostos, e gosto cada um tem o seu. Eu posso não gostar de camisa branca, mas eu amo a vida do Alexandre. Eu posso não gostar de uma série de coisas que você gosta, mas isso não é motivo para nós nos engalfinharmos. Tanto que Jesus nos deu o dever de amar, de desejar o bem aos nossos inimigos, àqueles que tramam contra nós, aqueles que desejam o nosso mal, aqueles que trabalham intensamente para a nossa queda. Jesus nos deu uma ordem, Lucas 6:27, ele diz, amem os vossos inimigos, façam o bem àqueles que vos odeiam, abençoem aqueles que vos amaldiçoam e orem por aqueles que vos caluniam. Por isso que você tem que repensar a sua caminhada com Deus, porque não é fácil. Paulo, quando ele lecionava a igreja da Galácia, e a igreja da Galácia era uma das igrejas mais carnais que Paulo havia ensinado, doutrinado, pastoreado. E se você observar no capítulo 5 de Gálatas, deixa essa página marcada, mas eu quero ler com você Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo de número 5. Olha o que Paulo vai dizer para os Gálatas, no capítulo 5 e versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne. Por que ocasião à carne? Porque Paulo identificou que o problema da igreja da Galácia era a vaidade, era o orgulho, era a cobiça. Então ele observa que há uma contenda na igreja. E entenda, existem vários textos na palavra de Deus onde pessoas estão em dissensão. Você vê Lucas 9, os discípulos disputavam. Quando você olha para a história de Davi, em 2 Samuel, capítulo 13, até o capítulo 18, Absalão trama contra o seu próprio pai. Quando você lê Gênesis capítulo 13, Ló, ele está tendo desavença com o próprio tio Abraão. Quando você lê Filipenses 3, Paulo fala de Evódia e Sintique, que eram duas mulheres da igreja amada de Filipos, que estavam em contendas. Então é normal você ter uma opinião diferente do outro. Agora olha como é que Paulo mostra a solução. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-los uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como é que você vai resolver essas questões? Em amor. Um procurando fazer o bem para o outro. Aí no 15 ele diz assim:
Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também os outros. Paulo está dizendo, olha, cuidado para vocês não se destruírem. Porque Paulo enxerga que a origem daquele tumulto é exatamente a ausência do amor. Daquele sentimento, da predisposição de uma pessoa para fazer o bem à outra. E aí, tirando um pouco da teoria e partindo um pouco para a prática, nós estamos muito longe do que Jesus nos ensinou. E você não precisa ir muito longe para perceber isso. É só você olhar para esse seu irmão que está do seu lado. É só você perceber que às vezes a gente vem, cultua, diz glória a Deus, diz aleluia, canta, chora, ouve a pregação e vai embora. E às vezes a gente não sabe o nome do irmão, não sabe o que o irmão está passando. Às vezes a pessoa está precisando de uma conversa, às vezes a pessoa está precisando de um prato de comida. Por isso que, voltando aqui para a primeira carta de João, capítulo 3, primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, olha o que está escrito no versículo de número 16. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 16, diz assim: conhecemos o amor nisso, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Versículo 17: quem, pois, tiver bens no mundo, e vendo seu irmão necessitado, lhe fechar o coração, como estará nele o amor de Deus? Eu não vou nem falar de patrimônio para não te assustar, mas eu vou falar de uma despensa cheia. Eu fiz a compra do mês, gastei R$1.000 no mercado, e aí eu enchi minha geladeira com tudo do bom e do melhor, e aí eu vejo que o irmão está numa situação tão difícil, 3 filhos, aluguel para pagar, falta recursos, pai coloca os filhos no farol para pedir ajuda. Como é que o amor de Deus vai estar em mim, se eu não me compadecer desta situação? Quem está entendendo isso aqui? Aqui, ó. Quem, pois, tiver bens no mundo, e vendo o seu irmão necessitado, lhe fechar o coração, como estará nele o amor de Deus? Como é que o amor de Deus está em mim? Sendo que eu tenho tudo do bom e do melhor, e às vezes o meu irmão, estou nem falando do inimigo, o meu irmão passa necessidade e eu fico indiferente em relação à necessidade dele. Aí olha o 18: meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Sabe o que a gente está dizendo? O amor não é manifesto através de palavras, mas através de gestos, de atitudes. É fácil falar eu te amo. Essa frase é uma frase bonita, que até emociona, em momentos especiais, uau! Mas a questão é o dia a dia, a questão é a prova, e Jesus vai ensinar isso aos seus discípulos. Vamos aqui para João capítulo 13, Evangelho segundo o apóstolo João, capítulo 13, versículo de número 34, está escrito assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Peraí, agora o padrão é outro, porque Jesus está dizendo que esse amor, ele tem que ser como ele nos amou. E aí a coisa fica mais difícil ainda, porque olha para nós, falhos, pecadores, que endurecemos o nosso coração com frequência em relação às vontades de Deus, vira e mexe nos rebelamos contra Ele, pecamos, caímos,
sujamos as nossas vestes, e o amor de Deus continua o mesmo. Olha o que Jesus está dizendo: um novo mandamento vos dou, qual? Que vocês vos amem uns aos outros com o mesmo amor que eu amo vocês. Como assim? Incondicional. Seu irmão pode falhar contra você, você deve continuar amando. Falou mal de você, deve continuar amando. Te traiu, deve continuar amando. Tentou te matar, deve continuar amando. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vos ameis uns aos outros. Agora, olha o 35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Ou seja, olha o que Jesus está dizendo: olha, vai acontecer uma coisa entre vocês, que vai servir como evidência, que vocês são os meus seguidores. Qual? As pessoas vão ver a maneira como vocês amam. E quando as pessoas olharem para a maneira como vocês amam, elas vão chegar numa conclusão. Qual? Ele é cristão, porque ele se parece com o Cristo. Ele faz o que o Cristo fazia. Ele vive como o Cristo vivia. Capítulo 14, versículo 15 do Evangelho segundo João. Está escrito assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, olha o que Jesus está falando. Você sabe quando é que vocês vão me provar que vocês me amam? Como? Se vocês guardarem o que eu estou falando para vocês. Qual é a prova? É o eu te amo? É o aleluia? É o glória a Deus? É o cantanábrias? Não é. Vocês precisam amar, guardar os meus mandamentos, fazer exatamente o que eu estou falando a vocês. E aí, quando Jesus, no sermão profético, ele falava acerca exatamente da salvação, ele vai mostrar a real importância, porque você precisa entender isso. Jesus nos dá diariamente oportunidades de fazermos o bem, de manifestarmos o amor através do cuidado com o nosso semelhante. Manifestar o amor através do cuidado daqueles que estão ao nosso redor. E muitas vezes, Deus até nos prova. Eu me lembro uma vez, talvez eu até já contei isso aqui, minha mãe está aqui, eu acho que nem minha mãe lembra. Eu era novo, deveria ter lá meus 8, 9 anos, e eu fui criado num quintal que tem um corredorzão, e a porta fica lá no fundo, e sempre quando alguém chamava no portão, a gente sabia, dava para ouvir. E aí eu me lembro que tinha uma história que amedrontou muita gente nos anos 90, que era o tal do homem da seringa. Não sei se você já ouviu falar isso, mas eu ia e voltava para a escola com medo, por causa disso. E aí, em casa, eu ouvi alguém chamando, e aí eu fui até metade do corredor, e alguém pediu alimento, alguém pediu ajuda, alguém pediu um prato de comida, e eu estava com medo. E aí eu disse aquilo que a maioria das pessoas não tem, hoje não tem, e voltei. E na época eu fazia catequese, eu peguei a Bíblia da edição pastoral e fui ler, coisa rara que eu fazia na minha infância. E aí eu li o texto do sermão profético, onde Jesus está falando exatamente que ele teve fome, que ele teve sede, que ele esteve nu, que ele foi preso, e ninguém fez nada por ele. E então perguntaram, mas mestre, quando é que isso aconteceu? Quando é que nós estivemos nu? Quando é que o senhor teve fome? Quando é que o senhor teve sede? Vai comigo aqui para Mateus capítulo 25. Evangelho segundo Mateus capítulo 25. Olha o que está escrito no versículo de número 34. Diz assim: então dirá o rei
aos que estiverem à sua direita. Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedastes-me. Estava nu e vestistes-me. Adoeci e visitastes-me. E estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que, quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então, você não vai ver Jesus passando fome, mas você vai ver um pequeno. Você não vai ver Jesus passando frio, mas você vai ver um morador de rua. Você não vai ver Jesus preso. Você não vai ver Jesus peregrino, forasteiro. Você não vai ver Jesus doente. Mas você vai ver um monte de gente precisando de ajuda. Um monte de gente que precisa de algo que você tem. Um monte de gente precisando de recursos que você tem. De um alimento que está na sua despensa. De uma roupa que está sobrando no seu guarda-roupa. Aí logo na sequência, olha o versículo de número 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, e não me destes de comer. Tive sede, e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestistes. E estando enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, estrangeiro, nu, enfermo, na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, Jesus está respondendo um questionamento. Jesus está falando acerca do sermão profético, e ele vai mostrar que a qualidade do justo é praticar a justiça, é fazer o bem ao necessitado. Como Paulo escreveu em Gálatas, capítulo 6, versículo 9: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não houvermos desfalecidos. Então, o mandamento maior é amar ao Senhor, ao nosso Deus, ao nosso Pai, com todo o coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças. Mas o cumprimento desse mandamento, dessa ordenança divina, depende do segundo. Qual? Amar o próximo com a mesma intensidade que nós nos amamos. Fazer o bem ao próximo como se estivéssemos fazendo para nós mesmos. Então, quando aquele doutor da lei pergunta para Jesus acerca da vida eterna, Jesus vai dizer para ele: como é que você lê a lei? E o que é que você entende? E o cara vai citar a lei. Vamos voltar lá para onde nós iniciamos. Evangelho segundo Lucas, capítulo 10. Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, vamos ler de novo o versículo 25. Está escrito assim: e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Olha, eu estou interessado no reino que o Senhor prega. Eu quero entender como é que funciona isso. Como é que eu faço para ser salvo? O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Versículo 26. E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? Versículo 27. E respondendo o doutor da lei, disse: amarás o Senhor teu Deus
de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. E disse-lhes, versículo 28, e disse-lhes, respondeste bem. Agora presta atenção no detalhe. E aí é só quem ama estudar a palavra pega essas coisas. Se você observar a resposta no versículo 27, o doutor acrescentou uma coisa. Porque o mandamento não fala sobre entendimento. Mas ele querendo mostrar para Jesus que conhecia, ele fala de todo o seu entendimento. Mas a lei não dizia isso. Ele acrescenta. Jesus ainda diz para ele, olha, você respondeu bem, sua resposta está certa. Então coloque em prática e viverá. Se é isso aí, você deve, é isso aí. Amar o Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças, e ao próximo como a ti mesmo. O que esse doutor faz? Ele vai citar Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, que nós lemos no início, e ele vai citar Levítico capítulo 19, versículo 18, que foram os dois primeiros textos que nós lemos. Aí Jesus disse para ele, ótimo, faça isso e viverás. Quando Jesus diz, faça isso e viverás, a consciência dele o acusa. Porque logo em seguida ele começa a se justificar. Se você observar o que está escrito no versículo 29, está escrito assim, ó, ele porém querendo justificar-se. Jesus não fez nenhuma acusação. Jesus não disse para ele que ele não fazia. Jesus simplesmente disse para ele, coloque isso em prática e você vai chegar onde você quer. Ele começou a se justificar. Agora, por que ele começou a se justificar? Porque a consciência dele o acusou. Quando Jesus disse isso, ele quis encontrar uma desculpa. E a maioria das pessoas que estão na igreja, irmãos, nessa hora tem que apresentar suas justificativas. Porque a voz da nossa consciência, nós que nascemos de novo, é a voz do Espírito Santo. É Deus que vai falar. Ó, quantas vezes você já não saiu de mercado de sacola cheia, e aí você passou ali, tinha um homenzinho sentado ali, moço, e você já fechou a cara. Quantas vezes você parado no semáforo, veio alguém, é lógico, por causa da insegurança talvez, veio alguém, você já subiu o vidro, apertou o botão rapidinho, mas aí de repente você passou por aquele pedinte ali com a sacola cheia, de repente você para e pensa, por isso que eu contei a experiência que eu tive, porque quando eu disse não e entrei e fui ler o texto, na hora eu pensei, puxa, e se aquilo ali foi Deus querendo me provar? E se eu neguei alimento para Jesus? E se eu neguei remédio para quem estava doente? Então, esse moço, ele começa a se justificar. Olha o 29. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, quem é o meu próximo? Mas ele não é o perito da lei? Não era ele que era o doutor? Não era o profundo conhecedor? Eles não tinham o Talmud, aquela coletânea judaica, onde eles debatiam entre si, os rabinos, os costumes, e escreviam tudo. Ele pergunta para Jesus, quem é o meu próximo? Quem é o meu semelhante? Aí, Jesus vai dizer no versículo 30, respondendo Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retirado, deixando-o meio largo. Presta atenção nisso aqui, isso aqui é uma parábola, e você que congrega conosco há algum tempo sabe, parábola quer dizer ao lado. Então, Jesus ele constrói uma ilustração para mostrar uma realidade. E nessa ilustração, ele apresenta um viajante, um homem que ele está descendo de Jerusalém para Jericó, e esse cara foi assaltado, espancado, levaram tudo que ele tinha, e ele ficou ferido, largado ao chão.
E aí Jesus conta que ocasionalmente, no versículo de número 31, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote. Perceba, Jesus usa figuras religiosas, homens que conheciam as leis. O sacerdote tinha como ofício cuidar da administração do culto que se prestava a Deus. Era o sacerdote que dizia: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, alma, entendimento. Era o sacerdote que pregava o dever de amar ao próximo como a ti mesmo. Só que o sacerdote olhou para aquele cara ferido e fez pouco caso, não prestou atenção dele, e vendo-o, passou de largo. Versículo 32, e de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Quem era o levita? O levita era aquele que administrava o templo, cuidava da organização, da limpeza. O levita era os diáconos dos dias atuais. E quando o levita viu aquele homem ferido, machucado, o levita também deixou ele abandonado ali, passou de largo. Versículo de número 32, e chegando àquele lugar, vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Agora presta atenção nisso aqui. Por que Jesus está usando um samaritano como o homem que se compadeceu daquele homem ferido? Porque os doutores da lei, escribas, fariseus, saduceus, zelotes, a sociedade judaica de um modo geral, não suportavam samaritanos. Quando você lê Lucas 9:52, o texto mostra que Jesus é rejeitado com os seus discípulos em Samaria, porque o seu aspecto era como de quem vinha de Jerusalém. Então havia uma rincha, uma hostilidade aos judeus. Os samaritanos eram chamados de impuros, de cães, de imorais. E Jesus vai usar exatamente um samaritano como um símbolo de compaixão. Quando o samaritano viu aquele homem caído, ferido, machucado, ele lhe prestou socorro. Ele decidiu ajudar, e a compaixão é um sentimento piedoso de simpatia com a tragédia pessoal de alguém. Isso é compaixão. É quando você tem piedade de uma miséria que alguém está vivendo. Você consegue sentir o aperto, a dor que aquela pessoa está passando. Então você se compadece. E isso te impulsiona a fazer algo em benefício daquela pessoa. Agora, onde é que está o problema? Aqueles que estavam exercendo o ofício sacerdotal, aqueles que estavam cumprindo as liturgias religiosas, aqueles que se diziam filhos de Abraão, aqueles que buscavam a Deus, que entoavam hinos de louvores a Deus, não tiveram compaixão. Eles não prestaram ajuda. Está aqui, ó, o Giovânio, o Cássio e o Fernando. Nós fomos entregar alimentos ontem, e tem uma coisa em comum entre os moradores de rua, ou pelo menos alguns deles. Quando um pega uma marmita, e às vezes a gente até oferece duas, alguns deles dizem assim, ó, eu não pego, porque se eu pegar, alguém vai ficar sem. Ele pensa em alguém que vive a mesma miséria que ele. E os crentes? Só falta tomar o que o outro tem. A maioria, um chegou com um carro novo, está roubando, isso aí não sei não, ó, tem alguma coisa errada, aí tem. As pessoas que servem a Deus muitas vezes desprezam a necessidade dos outros por causa da sua ganância, da sua avareza. Jesus mostrou dois religiosos que podiam ter princípios, preceitos, estatutos e ordenanças, mas lhe faltava o amor, lhe faltava a solidariedade, o desejo de ajudar aquele que precisava de ajuda. Aí chega o samaritano, se compadeceu daquele homem. E aí você precisa entender isso. Um dia Deus olhou para mim e olhou para você.
E nós estávamos exatamente como esse viajante que foi espancado, que foi ferido, que foi machucado. Jesus olhou para mim, para você, e viu feridas em nós, porque o pecado é como um câncer, o salário do pecado é a morte. Deus olhou para mim, para você, e nos viu cegos, sem entendimento, leprosos, com a carne apodrecendo, engalfinhada no pecado. Aquele que veio para roubar, matar e destruir, havia levado vantagem sobre nós, nos fez escravo das drogas, da bebida, do cigarro, de tantos outros males. Deus nos viu na sarjeta, mas aí, com a sua compaixão, com a sua graça, com a sua bondade, com a sua misericórdia, Ele se compadeceu de nós. Olha o que está escrito no Salmo 113, rapidamente, Salmos de número 113, Salmos de número 113, eu quero ler com você o que está escrito. Salmo 103, versículo de número 13, está escrito assim, olha que coisa maravilhosa. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Deus, conhecendo a nossa estrutura, a nossa incapacidade, a nossa falta de forças e de condições para reverter o domínio do pecado sobre nós, Deus decidiu fazer algo, porque Ele nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Paulo diz em Romanos 8,5 que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Qual foi a prova que Deus deu do seu amor para conosco? Ele enviou Jesus para pagar o preço do nosso pecado. A ira que estava reservada para mim e para você, Deus descontou em Jesus. Por isso que Isaías escreveu: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós somos sarados. Olha o que Jesus está falando para aquele doutor da lei, ó. O cara estava precisando de ajuda, o sacerdote não ajudou, o levita não ajudou, e aí veio o samaritano, vítima de preconceito social, odiado pela Suprema Corte Religiosa. Aí veio o samaritano, julgado constantemente por vocês, que adoram a Deus nos montes, porque vocês não os aceitam no templo. E o samaritano prestou ajuda àquele homem ferido. O samaritano demonstrou piedade, o samaritano teve compaixão. Aí voltando aqui para Lucas capítulo 10, versículo 34, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. O samaritano, não tão religioso quanto os judeus, não tão erudito como o doutor da lei, talvez não tão devoto como aqueles homens que defendiam com unhas e dentes a lei mosaica, mas na prática ele era mais sensível à necessidade dos outros. Ele entendia que aquele homem, ele precisava de ajuda, senão ele iria morrer. Ele entendeu que poderia fazer algo para aliviar as dores dele. Ele tinha aquele sentimento que predispõe alguém a desejar o bem do outro. Então, ele coloca aquele homem na sua cavalgadura, ele vai aplicar azeite, ele vai aplicar vinho nas suas feridas, ele vai levá-lo para uma estalagem, e eu quero ler com você o versículo 35. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e
tudo o que demais gastardes eu te pagarei quando voltar. Acabou a parábola aqui, entenda, isso é uma ilustração, isso não aconteceu. Olha a inteligência de Jesus, ele criou um cenário, ele colocou personagens, ele construiu uma história, ele contou uma ilustração, para abrir o entendimento do doutor da lei, para mostrar para ele que toda religiosidade sem amor não presta para nada, para mostrar que o dom espiritual, não, eu canto muito, sabe, quando eu toco, todo mundo chora, sabe, olha, quando eu prego é uma coisa maravilhosa, todo mundo entende o que eu falo, sabe, olha, não, mas eu sou a pessoa mais influente da igreja, sou o maior dizimista da igreja. As pessoas dos nossos dias, elas ostentam as habilidades que receberam de Deus, elas se sentem aprovadas por Deus, com o talento que ela tem, no ofício que ela exerce na igreja. Mas irmãos, Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, eu seria como um metal que soa. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e ainda que eu tivesse fé de maneira tal que transportasse os montes, se eu não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Jesus vai concluir a parábola fazendo uma pergunta para aquele homem, versículo 36, qual, pois, destes três, te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Qual desses três? O levita, o sacerdote, os religiosos, ou aquele que agiu com misericórdia? Aí o versículo de número 37, e ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e faz da mesma maneira. Ou seja, você pode ser doutor, você pode ser perito da lei, você pode ser o cara mais amado da região, você pode ser o cara que conhece todos os textos da lei, você pode ser o cara mais charmoso da congregação, mas se você não tiver amor, você não tem Deus. Se você não tiver amor, você não tem a essência do cristianismo, você não tem a essência da fé. E isso precisa ser algo que faça parte da nossa vida todos os dias, porque todos os dias Deus nos dá oportunidades de demonstrarmos que conhecemos o seu amor. Como? Quando nós fazemos o bem ao nosso semelhante. Você, como eu costumo dizer, não vai revolucionar a nação, você não vai resolver o problema do nosso país, mas você pode mostrar Deus através da sua vida, quando você decide fazer o bem para alguém, quando você decide ajudar aquele que está caído, quando você decide alimentar aquele que está com fome, quando você ajuda naquele processo, naquele tratamento daquele que está doente. E é isso que tem faltado, não somente na nossa congregação, mas no cristianismo vivido no nosso país de um modo geral. E a minha oração é para que Deus nos dê graça para começarmos a mudar isso aí. Amém? Vamos ficar todos de pé, por favor.